Olá, queridas amigas, queridos amigos, este é o quadro Conversando com Jesus, no canal do Lar Ismael no YouTube. Hoje nós vamos conversar com o nosso querido Mestre Jesus para sabermos dos nossos sofrimentos. Por que de meus sofrimentos? Jesus nos deixou as bem-aventuranças. E Mateus, no capítulo 5, versículo 4 e 10, narra: Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois é deles o reino dos céus. Também Lucas, no capítulo 6, versículo 20 e 21, nos diz: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. E nós então perguntamos: Divino Mestre Jesus, como entender ser feliz os que choram, os famintos e sequiosos de justiça, os pobres, os que têm fome? Querido filho, lembra o que eu disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E João registrou isso no capítulo 16, versículo 33. Vê meu exemplo. Fui desafiado, humilhado, desacreditado, caluniado, traído, chicoteado, julgado, mesmo sem ter culpa alguma, crucificado e morto. Em nenhum momento desafiei o poder temporal. Entendi a posição dos meus algozes e os perdoei. Tudo por crer no meu Pai, que me enviou a esse mundo para que eu desse testemunho do seu amor por toda a humanidade. E ressuscitei no terceiro dia, dando mostras que você pode passar pela situação que for. Lembre-se de que com Deus você pode suportar tudo. Porque se isso se faz no lenho verde, que fará no seco? Conforme diz Lucas no capítulo 23, versículo 31. Sendo Deus justo, a sua situação atual é justa. Seja obediente e resignado, fiel a Deus e certo de que ressuscitará também e entrará num mundo de glória. Terá vencido o orgulho e o egoísmo, que são as causas dos nossos sofrimentos. Por isso, bem-aventurados ou felizes são os que passam pela vida suportando suas dores e auxiliando seus irmãos em caminhar. Mestre, como compreender que as aflições que passamos são justas? Filhos queridos, sendo Deus o infinito das perfeições, quereria Ele que seus filhos sofressem? Se as aflições derivam de uma causa, e pois, sendo Deus justo, justa há de ser essa causa, isto que cada um deve compreender bem. Procurai o porquê de vossas aflições, e de buscar dentro de si, e vais entender o motivo. Verás que é justo o que passas nesse mundo. E Deus, sendo todo misericórdia, vos permitiu que passasses por tudo isso. Se não, vejamos. Aquele que come muito haverá de ter problemas gastrointestinais. O que gasta em demasia terá problemas em suas finanças. O que tem ciúmes doentio, inveja, arrogância, terá problemas físicos e mentais de várias naturezas. De quem é a culpa por tê-los? De Deus? Ou de sua desobediência às leis de Deus? Observai os seus pensamentos e seu comportamento diante dos fatos da vida e verás quem é o causador das suas dificuldades, as suas aflições. Aí verás a justiça das aflições. Tirando as ocorrências da natureza, todas as aflições são causadas por vocês mesmos. Se alguém o ofende e você revida, o que acontece com seu organismo físico e psíquico? Ele sofre um abalo, pois as energias de um e de outro se chocam. Você perguntará, mas não devo revidar àquele que me ofende? Meu filho querido, eu já respondi essa questão anteriormente. Veja se revidei as ofensas. E sabe por quê? Não adianta revidar. Só vai agravar a situação e o outro não desistirá de suas ideias a seu respeito. Ele não está interessado nelas, e sim nas próprias conjecturas. Então, além do revide nos fazer mal, não conseguiremos demovê-lo de suas intenções.
ignorar sem rancor algum é o melhor remédio para a nossa alma. Então concluo dizendo: não é o que recebes que te fere, mas a forma como recebes. Não é o que entra na boca do indivíduo que o macula, mas o que sai dela. A tua resposta ao que te foi dito é que vai te trazer consequências nocivas e vai sofrer. Terás aflições adquiridas na atualidade. Filho, de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferir, promanam de duas fontes bem diferentes. Uma tem sua causa na vida presente e outras na vida passada. Ser obediente e resignado com as situações que nos ocorrem, sabendo que Deus nos vê a todos, certamente nos dará a solução para as nossas dificuldades quando nos ligamos a Ele. E essa ligação é feita quando me mantenho tranquilo diante das situações mais complicadas. Isso é fé. Dissestes que duas são as espécies de nossas aflições. Como detectar uma e outra? Sim, filho, uma tem origem na vida presente, tais como quando se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação ou menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos são os pais infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, a falta de cuidado, o desleixo, a negligência. O homem evitará esses males que lhe causam tantas aflições quando trabalhar por se melhorar moralmente, intelectualmente, seguindo as leis de Deus. Há outros males que lhe é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as preocupações aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes o meio de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer sem compensação tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que o põem à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa justa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a esta vida.
isto é, há de estar numa existência precedente. Ou sofrimento devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Deus não nos pune nunca. Deus nos educa de forma que entendamos que, se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, pode nascer em humilhantes condições. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelos procedimentos de seus filhos. E verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Quantos males praticados nesta vida fica impune nas leis humanas? Acha que Deus é tão desumano que recebe aquele que praticou iniquidades e o mal fica impune? Engano seu, meu filho. Todo mal praticado contra seu irmão será cobrado na forma justa da lei de justiça, amor e caridade, nesta ou na outra vida. Então, queridos filhos, pesquisem todas as suas aflições, remontando a origem desses males, e vejam quem foi o causador. Se foi nessa vida, verá que foi você. Se foi em vida passada, verá que foi você por se afastar da lei de Deus. Procurem retornar então ao caminho. Se você ofendeu ao seu irmão antes de fazer suas preces, deixe sua oferenda no altar e vá em busca do perdão. Se você foi o ofendido antes de fazer suas preces, perdoe seu irmão e siga em paz. Seja brando e pacífico, obediente e resignado. Confie em Deus e em sua justiça. Eu vos disse que todos teriam aflições, mas mostrei como passar por ela. Por isso, eu venci o mundo. Procure conhecer-se a si mesmo. Pague o mal com o bem. Este é o caminho para a paz.